A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, eu me chamo pastor Enoque Ribeiro. Pela misericórdia de Deus, fui consagrado pastor no ano de 2003. Pastoreei a Igreja de Deus no Brasil, no Pedregal, que é um bairro do Novo Gama, entre os anos de 2006 a 2020, foram 14 anos ali, e do ano de 2020 até agora, nós estamos pastoreando a Igreja de Deus no Brasil, em Santa Maria Sul, Distrito Federal, aqui em Brasília. Sou pastor de escola bíblica dominical há mais de 20 anos e a partir de agora estarei postando alguns vídeos aí para que possa auxiliar, alguns pastores, alguns professores de escola bíblica e no intuito, irmãos, que seja uma ferramenta a mais para que você desenvolva o seu ministério de forma simples, de forma que todos venham compreender. Hoje eu estarei comentando sobre a primeira lição, irmãos, da revista da CPAD, que tem como tema Aviva a Tua Obra. Esse é o tema que a CPAD estará trabalhando esse primeiro trimestre, que é um tema necessário e é um tema atual, né? E eu estarei deixando os comentários, se você gostar, né? Se inscreva no nosso canal, nos ajude, deixe o seu comentário, né? Para que a gente possa melhorar a cada dia mais e mais, ok? Antes, porém, vamos iniciar com a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do verso de número 9. Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Como é bom orar e estar na presença de Deus. Amém? Irmãos, a lição, a revista da CPAD desse trimestre, primeiro trimestre de 2023, tem como título Aviva a Tua Obra. O subtítulo, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Temos como comentarista o renomado pastor Elinaldo Renovato, que ele é pastor da Assembleia de Deus na cidade de Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. Ele tem autor de vários livros, bastante conhecido, e nessa revista ele será o quê? O comentarista, ok? A revista, irmãos, ela tem 13 temas, E o nosso primeiro tema é o avivamento espiritual. E então eu gostaria de comentar, deixar alguns auxílios a você, professor, e espero que venha a ajudar cada um de vocês aí no preparo da nossa lição. Pois bem, irmãos, ali a revista que será trabalhada nesse primeiro trimestre aqui da CPAD do ano 2023, ela tem como tema Aviva a Tua Obra. Ela foi editada em 2 tamanhos, irmãos? Essa pequena aqui, essa grande, para quem tem maior dificuldade, tem essa aqui em letras gigantes. E o tema, é Aviva a Tua Obra. Essas subtítulo aqui em letras menores, tá dizendo o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. É um tema, irmãos, bem atual para os dias em que estamos vivendo, Dias de crises, tanto moral, ética, econômica, E eu creio que é o ambiente, onde Deus,
né, pode trabalhar na minha, na sua vida, nas nossas igrejas, ok? Ela é comentada pelo renomado, né, pastor Linaldo, né, Renovato, né, que ele é pastor da igreja Assembleia de Deus na cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, é autor de vários livros, ok? E o nosso primeiro tema, irmãos, ele é avivamento espiritual. Como começar uma aula, irmãos? Primeiro, orando, né, para que o Espírito Santo de Deus possa abrir tanto a mente, né, do professor que estará lecionando, quanto de cada um dos alunos, irmãos, para que a palavra de Deus caia como uma boa semente em terra fértil e que o Espírito Santo possa estar fazendo com que cada aluno possa compreender e entender a palavra de Deus. Professor, é importante que todas as perguntas, todos os questionamentos dos seus alunos sejam sanados. Eu já observei alguns professores, né, que não deixa ou não permite que seus alunos perguntem. Meu amigo, minha amiga, mesmo que a pergunta esteja um pouco fora da lição, né, não deixe seus alunos sem resposta, porque isso pode vir a desmotivar, né, os seus alunos. Então, mesmo que você não saiba naquele momento a resposta, né, abra, né, para os demais alunos, né, ver o que eles têm a falar sobre aquele tema, aquele assunto, e você fala, olha, eu não sei hoje te responder, mas eu vou estudar e vou trazer a resposta. Se eu não conseguir achar, eu vou atrás de pessoas que têm um conhecimento maior, né? Isso não é vergonha para ninguém, para não deixar o aluno sem resposta. Ok? Porque na escola bíblica, né, é um momento de aprender, de tirar dúvidas, e todos nós precisamos de resposta. Ok? Incentive os seus alunos, né, a ler a leitura diária, né, irmãos? Todos os dias nós temos uma leitura diária, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, para quando chegarmos no domingo na nossa escola bíblica dominical, nós já vamos estar inteirados, né, ou a par, né, de uma boa parte dos assuntos que serão tratados na escola bíblica. Ok? Então o tema é avivamento espiritual e, em primeiro lugar, professor, ore, e em segundo lugar, apresente os objetivos da lição. Os objetivos da lição são os assuntos que os seus alunos têm que sair dali daquela aula dominando. E quais os objetivos dessa lição que tem como título o avivamento espiritual? Aqui o autor ele coloca 3 objetivos. Primeiro, o seu aluno ele tem que sair sabendo conceituar o que é avivamento. Ele tem que saber a definição do que é avivamento. Em segundo lugar, ele tem que sair dali sabendo alencar as condições para que haja um avivamento espiritual. Quais condições, né, para que haja um avivamento espiritual? Então, o seu aluno ele tem que sair dessa aula sabendo isso. E em terceiro lugar, o terceiro objetivo, né, é justificar, né, irmãos, a necessidade de um avivamento espiritual. Então, em primeiro lugar, você vai estar orando, você vai estar, em segundo lugar, apresentando os objetivos da lição, e em terceiro lugar, você vai ler a leitura em classe. Eu já assisti algumas aulas de escola bíblica onde os professores não leram a leitura em classe. Se nós estamos na escola bíblica para estudar a Bíblia, irmãos, nós temos que ler a Bíblia. Ok? Então, faça a leitura de classe com os seus alunos. Você pode ler só você individualmente, ou você pode alternando, né? Você lê um versículo, um lê o outro lê o outro, né? Mas essa leitura, irmãos, ela é indispensável, ela tem que ser feita em classe. E a nossa leitura de hoje, né, dessa revista que tem, dessa lição número 1, que tem como tema o avivamento espiritual, ela é 2 leituras. A primeira leitura, 2 Crônicas, capítulo 7, né, dos versos de número 12 ao 15. É importante, porque essa lição ela é dividida em 3 tópicos.
E o primeiro tópico e o segundo tópico vai ser trabalhado em cima dessa leitura que deve ser lida em classe. E o terceiro tópico, né, ela vai utilizar a leitura que está lá no livro de Ageu, capítulo de número 2, os versos de número 5 ao 9. Profetas menores, profeta Ageu. Então, é de suma importância fazer a leitura. Bem, eu gostaria de acrescentar algo aqui, que há 4 tipos de leitura, irmãos. 4 tipos de leitura. Né? Os estudiosos dizem que a leitura literal, né? O que é a leitura literal? A leitura literal é o tipo de leitura que é feita sem nenhum comentário, sem nenhum acréscimo e sem nenhuma explicação, né? Isto é uma leitura feita ao pé da letra. Aquilo ali acabou, né? O segundo tipo de leitura é o tipo de leitura mecânica, né? Que é o tipo de leitura que é feita sem nenhum... que é o tipo de leitura que o leitor não tem nenhum interesse real no conteúdo. Lê por ler, né? Então, ele faz aquela leitura ali por cima, e nesse tipo de leitura, né, é muito comum ver o tipo de leitura involuntária ou automática. Você está apenas simplesmente lendo. O terceiro tipo de leitura é a leitura rápida, que é utilizada muito por estudantes, né? Quando tem que ler muitos livros, né? Muitos artigos, né? E essa leitura, irmãos, ele apenas lê por cima. E qual é o objetivo dessa leitura? Né? Extrair as ideias principais do texto em pouco tempo. Porém, é um quarto tipo de leitura, que é o que tem que ser feito na nossa escola bíblica, irmãos. É a leitura reflexiva. O que é a leitura reflexiva? Também conhecido como a leitura de compreensão. Nós não estamos estudando a Bíblia, nós não podemos ler por ler, fazer uma leitura rápida, uma leitura mecânica, uma leitura literal. Não, nós temos que fazer uma leitura reflexiva, né? Como essa leitura? É uma leitura mais densa, com pausas, né? Pausas para reflexão, né? Para questionamento, para que possamos entender e compreender o que se lê, ok? Então você, meu amigo, professor de escola bíblica, faça uma leitura reflexiva, amém? Você tem que estar entendendo o que você está lendo, não como a gente faz no dia a dia, uma leitura mecânica, literal, rápida. A leitura que deve ser feita na escola bíblica dominical é uma leitura reflexiva, compreensiva, com pautas, né? Com paradas para reflexão, para que os alunos entendam o que eles estão lendo. Ok? Então, é algo que pode acrescentar aí. E após ler a leitura, irmãos, nós temos a introdução, né? A introdução ali que vai mostrar mais ou menos o que vai ser tratado dentro daquela lição ali, que nós temos como tema agora o avivamento espiritual. E o que mostra aí na nossa introdução aí que eu gostaria de deixar para você, né? A introdução diz que nesse trimestre estudaremos o avivamento espiritual e veremos o quanto ele é indispensável. O avivamento é indispensável, irmãos, para o crescimento da igreja, para o desenvolvimento da igreja e para o cumprimento da missão integral, que está lá em Mateus capítulo 28, que é o ID, a grande comissão. Só pessoas avivadas, só pessoas, né, revigoradas têm condição de cumprir, né, a missão integral da igreja, né? Então, na introdução, ela vai tratar isso, e aí nós vamos ver o que, irmãos? Os 3 tópicos em que essa lição, que fala sobre o que é avivamento, vai tratar e como eles serão divididos. Então, a lição ela é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico e o segundo, irmãos, vai utilizar o texto lá de 2 Crônicas, capítulo 7, do verso 12 até o verso de número 17. E o primeiro tópico, irmãos,
ele tem como tema o que é avivamento espiritual. Então, nesse tópico, você vai estar definindo o que é avivamento espiritual e também você vai estar passando para os seus alunos a pré-condição para um avivamento espiritual, ok? Então, esse é o primeiro tópico. E o que vem ser avivamento espiritual, irmãos? Aí na revista dos alunos ele diz assim, olha, o avivamento espiritual é uma intervenção de Deus, então é uma intervenção divina, e só tem início quando o Espírito Santo, o que, irmãos? Ele encontra espaço no coração, seja de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade, de uma nação. Então, a definição que nós temos aí, que é uma intervenção de Deus, uma intervenção divina, uma intervenção do Espírito Santo, que só acontece quando o Espírito Santo de Deus ele encontra espaço, seja na minha vida, no meio de um grupo, no meio de uma cidade, no meio de uma igreja, ok? Você também pode acrescentar, né, sobre outras definições de avivamento, de modo que seu aluno entenda e que ele possa sair dessa aula sabendo o que é avivamento. O avivamento também, irmãos, ele é uma promessa de Deus. Eu sempre defino o avivamento como uma promessa de Deus. Ela se encontra lá no livro de Isaías, capítulo 55, verso 6, né? Defino também o avivamento como uma necessidade. Amém? O avivamento ele é uma necessidade. Abacuque 3, 2, né? Defino também o avivamento, irmãos, né, como algo que deve ser buscado, ok? E o avivamento é algo que traz resultado. Em outras palavras, o avivamento é um despertar religioso de um indivíduo, de um grupo, de uma cidade, de uma nação, ok? E o que o avivamento faz, irmãos? Ele nos torna mais vivos. O avivamento ele nos torna mais ativo, ele nos torna mais intenso. E para que haja avivamento, há necessidade de busca, ok? Então, defina o que é avivamento e, segundo, qual é a pré-condição para que haja o avivamento? Tópico 1, ponto 2 aqui. Né? Primeiro, o tópico 1 é definir o que é avivamento. Segundo, a pré-condição para que haja o avivamento. Aqui diz que a Bíblia mostra que uma situação de crise espiritual, moral, pode ser uma pré-condição para que haja o quê? Um avivamento. A Bíblia, em todos os avivamentos que ocorreram na Bíblia, elas precederam, irmãos, por crise, por perseguições, né? Então, entenda e passe para os seus alunos que nem sempre as crises que enfrentamos, seja elas financeira, moral, familiar, seja qual for a crise, ela não tem como objetivo principal nos parar, nos destruir, né? Mas sim, muitas das vezes, essas crises elas têm como objetivo principal nos aproximar de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós buscamos a tua face, isso é nos humilhando, irmãos, confessando os nossos pecados, né? Deixando os nossos pecados, a consequência é um avivamento. Aquilo que talvez estava paralisado, ele vai se tornar mais vivo, né? Então, esse é um dos objetivos. Então, o que é que nós devemos fazer? Não devemos murmurar, reclamar, mas sim entender que Deus, ele quer que nos aproximamos mais dele. Então, essa é a pré-condição para que haja um avivamento. Muitas das vezes a crise. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico, irmãos, então eles vai tratar o quê? As condições para o avivamento espiritual. Aqui vai falar novamente da crise, né? Diante de uma crise, podemos observar vários comportamentos humanos, né? A crise ela vai trazer medo, revolta, blasfêmia contra Deus e o próximo, desespero, pensamentos suicidas, né? Tantas coisas mais. Então a crise ela vai trazer vários comportamentos humanos, medo, né? E tantas coisas, né? A palavra de Deus ela pode mudar o rumo de uma crise.
A única coisa que pode mudar o rumo de uma crise, irmãos, que enfrentamos, que passamos, é o quê? É a palavra de Deus. Por isso que lá em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso, o povo de Deus passava por uma crise, né? Que aquela crise ela estava mais na área ali hídrica, né? E o que a palavra diz? Olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, irmãos, né, as condições para que haja um avivamento, né? Primeiro ponto aí, uma crise. O segundo, se humilhar diante de Deus, irmãos. Amém? Às vezes as pessoas chegam, né, como, né, aquele homem que chegou dizendo, olha, eu faço isso, eu oro tantas vezes por dia, eu dou dízimo, faço isso e aquilo. Não, irmãos. A gente tem que nos aproximar de Deus com o coração contrito, quebrantado. Nós temos que nos humilhar diante de Deus. É o segundo ponto, né? Do segundo tópico aí, as condições para um avivamento espiritual. No lugar de se revoltar, irmãos, diante das crises, né? Nós temos que o quê? Que se humilhar diante de Deus. Então, o segundo tópico está dividido em 5. Uma crise, a humilhação diante de Deus. O terceiro, orar, buscar a face de Deus. Irmãos, não há avivamento que não venha através da oração. Quando nós começamos a orar mais, buscar mais, quando a igreja assim faz também, não tem como não acontecer um avivamento. Amém? Sem oração não há avivamento. Sem disposição dos crentes para buscar a face do Senhor, o avivamento tarda e não chega. Então, tem que haver oração e busca na face de Deus. O número 4 do tópico 2, uma convenção sincera dos pecados. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, né, irmãos? Então, o povo, ele tem que se converter dos seus maus caminhos, né? Há um texto, irmãos, deixa eu ver se eu acho aqui que eu anotei, que lá está em Provérbios, que diz assim, né, que aquele que confessa e deixa, né, irmãos, né, os seus pecados, esse alcança o quê? Misericórdia. Provérbios 28:13. Isso é importante você ler em classe, né? Por quê, irmãos? Porque o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Que esconde os seus pecados, que encobre os seus pecados, mas o que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Ok? Então, é um terceiro tópico aqui do ponto 2, a conversão sincera, e o terceiro, um caminho preparado. Olha o que diz, uma crise pode ser uma pré-condição para um avivamento espiritual. Se nós humilharmos diante de Deus e se buscarmos mais a face do Senhor em oração e decidimos, né, firmemente confessar os nossos pecados e converter dos nossos maus caminhos. Então, irmãos, quando a gente confessa o nosso caminho, nosso pecado ao Senhor, o caminho está livre para o verdadeiro avivamento espiritual. Não há avivamento sem busca, sem humilhar, sem orar e sem se arrepender dos pecados, ok? Somente quando a gente faz tudo isso, o caminho está livre para um verdadeiro avivamento. Todos os avivamentos que aconteceram, irmãos, eles foram precedidos, né, por uma busca por santidade, amém? Onde as pessoas se reuniam para orar, para se arrepender, né, e para viver uma vida santa diante de Deus, ok? E o terceiro tópico aí é a necessidade que nós temos de um avivamento espiritual. O primeiro, definir o que é avivamento, o segundo, as condições para um avivamento espiritual, e o terceiro, a necessidade para um avivamento espiritual. Já é utilizado agora o texto do profeta Ageu, capítulo de número 2, do verso 5 até o 9, né, irmãos? Ele começa mostrando a situação espiritual de Judá, né? Onde Deus ele usa o profeta Ageu, né?
Lá no ano de 1536 a.C., né, o povo voltou para reconstruir o templo, mas veio as dificuldades, as oposições, e o povo largou de mão. E Deus, então, ele usa o seu profeta, o profeta Ageu, né? E através do profeta Ageu, o que que acontece? O povo, ele se reanima, irmãos. E lá no ano de 520 a.C., eles novamente começam a reconstruir o templo. E em 5 anos, irmãos, eles concluem a obra. Então, irmãos, a necessidade de um avivamento. Aqui começa mostrando lá da situação espiritual do povo de Judá, que ele estava, e Deus ele usa o profeta, né? O segundo, Deus usa o rei Ciro, né, irmãos, para libertar o povo do cativeiro. O povo estava no cativo, né, cativeiro na Babilônia, né? E Deus ele usa, né, o rei Ciro, né? E no terceiro tópico, a necessidade de um avivamento espiritual, como ocorreu lá, né, com o povo de Judá, e há uma necessidade para os dias de hoje, irmãos. Né? Muitas das vezes a igreja está na inércia, né? A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Infelizmente, há uma tendência natural e histórica para o predomínio da letargia espiritual no meio do povo de Deus, né? Quando o povo começa a se acomodar, buscar, né, os seus próprios interesses e deixar de lado de fazer a vontade de Deus. Então, nós estamos vendo, irmão, nos dias atuais que há uma necessidade para que haja um avivamento espiritual. E para que haja esse avivamento espiritual, irmãos, a igreja ela tem que buscar retornar o que, irmãos? Né? A palavra de Deus. Amém? Ao que fazia a igreja o que? Primitiva. Buscar a viver, irmãos, conforme a igreja primitiva, os primeiros cristãos. Nós temos que confessar os nossos pecados, deixar os nossos pecados, se humilhar diante deste Deus, para que haja um grande avivamento. Né? A igreja ela tem que sair dessa inércia, desse conformismo, irmãos. Por isso que Paulo, quando ele escreve lá em Romanos capítulo 12, ele diz que nós não devemos o quê? Nos conformar. Né? Com o quê, irmãos? Com este século. Nós não podemos, irmãos. Então a igreja ela tem que se posicionar. Amém? E aí nós vamos passar isso para os nossos alunos. Né? Que só vem um avivamento quando há um quebrantamento, quando a igreja ela passa a buscar. Nós vivemos uma igreja hoje, irmãos, que ora pouco. Né? Os cultos de oração estão vazios. As consagrações, antigamente as nossas consagrações eram diárias. Hoje nós fazemos 2 vezes na semana, vai 1, 2, 3, numa igreja de 100, 200 membros. Então há uma necessidade para os dias de hoje, irmãos, para a igreja ela buscar esse verdadeiro avivamento que vem da parte do nosso Deus. Então, professor, passe isso para os seus alunos. Eu espero que você tenha gostado. Amém? E que isso tenha servido, né, de uma base, talvez para a sua aula. Se você gostou, se inscreva no nosso canal. Todas as semanas estaremos postando mais vídeos. E que Deus abençoe. E que haja um verdadeiro avivamento sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, das nossas igrejas. Amém? Que possamos ir à igreja buscar não as bênçãos, mas sim o dono da bênção. Porque há uma necessidade, né, de um avivamento nos dias de hoje. Amém? Porque o avivamento, irmãos, ela é uma promessa de Deus. Ela é uma necessidade para a igreja. E ela tem que ser buscada, irmãos, insistentemente. Porque nós sabemos que o avivamento, ele traz um resultado extraordinário para a sua igreja. Ok, que Deus abençoe cada um de vocês e fique na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém?